Bom, olá pessoal, então vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o formato de trabalho com o RStudio, tá? Então, o que eu vou tentar mostrar? Eu vou tentar mostrar os componentes, né, do RStudio e, mais importante, como é que cada coisa funciona, para que serve e vou tentar mostrar também um caminho, tá? Vou tentar mostrar, assim, quais são os itens que nós vamos usar de uma forma mais forte, né, mais dominante, e algumas outras coisas que a gente realmente não usa muito, mas que vale a pena conhecer, certo? Então, eu comecei aqui o meu RStudio, você pode enxergar que ele está com as cores, né, uma cor escura, com um tema escuro, isso foi algo que a gente fez no vídeo anterior, então olha o vídeo lá instalando o R, né, preparando o R para sua máquina, que você vai ver como é que a gente chegou nessa configuração, depois instalar o R e também o RStudio. Então aqui, pessoal, primeiro passo, tá? Vamos ver o que ele faz, quais são os arquivos que ele trabalha. Então a gente vai abrir o RStudio, for em File, a gente vai ter aqui, ó, New File, tá? E aqui vai ter várias opções, tá? Isso aqui são diferentes formas que você pode trabalhar com o RStudio. A mais importante é essa aqui, ó, essa aqui que nós vamos usar durante todos os nossos vídeos, tá? Nesse tutorial que eu estou fazendo. Então vamos clicar aqui, ó, R-Script. Perfeito, pessoal, ele abriu uma tela aqui, ó, com um editor de texto que a gente pode falar. Eu vou voltar a essa tela daqui a pouco. Agora, vamos falar um pouco sobre as outras opções para vocês, no mínimo, conhecer o que é, tá? Então, o script do R é a forma mais fácil, mais direta de trabalhar com o RStudio. O R Notebook, pessoal, é para você juntar texto com código, tá? Tipo, criar o que eles chamam de notebook. Então é assim, você escreve lá um artigo e você mescla código dentro desse artigo e isso vira um HTML que você pode acessar e você pode mexer e ele é compilado na mesma hora, tá? Se você está com um pouco de curiosidade, pode abrir esse termo aqui e ver como é que funciona. R Markdown é a tecnologia que a gente usa dentro do RStudio, para fazer documentos dinâmicos, tá? Para fazer arquivos ou relatórios, né, onde texto e código é mesclado juntamente. Então, na verdade, o R Markdown é uma versão estática do que seria o R Notebook, tá? Então, imagina a seguinte situação, você tem uma base de dados, você está fazendo um artigo, né, e as tabelas desse artigo saem dessa base de dados. Então, num formato tradicional, o que você faria? Você faria as tabelas no Excel, né, você escreveria o artigo no Word e você copiaria as tabelas do Excel para o Word e ia montando o documento. Então, o R Markdown, ele faz esse processo de uma forma contínua, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai criar as tabelas e junto com o texto, tá? Então, o documento inteiro, o relatório inteiro, é um simples arquivo R Markdown que você vai dizer as seções com texto e com código. Então, é uma forma bem dinâmica de trabalhar, tá, pessoal? Eu uso bastante, vale realmente a pena. O Shiny Web App, isso aqui é para você criar aplicações na internet, tá? Então, uma coisa bacana é que o RStudio tem um suporte para essa tecnologia. Então, você pode criar, por exemplo, um site que vai fazer alguma análise, que vai fornecer alguma coisa. Eu tenho um exemplo aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Eu criei um aplicativo no Shiny como parte de um trabalho acadêmico. Vamos aqui. Então, se você for aqui em código, Shiny Apps, eu tenho esse site aqui do pacote Get DFP Data. Então, vocês podem ver que é basicamente um site que ele vai mostrar ou vai fornecer dados de empresas brasileiras que são sendo negociadas em bolsa. Então, tem várias coisas aqui, tá? Você pode baixar os dados, aqui tem um pouco sobre o trabalho, tem um paper acadêmico que fez desse aplicativo. Então, você pode baixar, vale a pena dar uma lida para conhecer melhor o que está por trás, como é que a gente fez. Mas o fato é que todo esse site, pessoal, tudo que vocês estão vendo aqui, ele é simplesmente 2 arquivos R, tá? No meu computador. Então, quando eu compilo esses arquivos, ele monta o site. É uma coisa bem interessante de conhecer. Se vocês algum dia pensarem em fazer um site, vale muito a pena conhecer essa ferramenta, certo? Vamos voltar lá? Então, Unifile, aqui TextFile é um arquivo texto sem nada. E aqui, ó, C++ File, isso aqui é uma linguagem de programação C++. Eu imagino que a maioria dos meus ouvintes aqui, quem está vendo esse vídeo, não vai precisar isso.
Pessoal, eu nunca precisei escrever em C++, tá? Apesar de que eu tenho já tenho alguns bons anos atrás, eu escrevi código em C++, mas depois disso eu nunca mais precisei. E aqui tem outros casos, tá? Então, Artsweave. Isso aqui é para fazer uma outra tecnologia também próxima a Markdown, RHTML, para escrever página, para escrever apresentação no R e também documentação com R, tá? Mas o que a gente vai usar realmente vai ser script, que é isso que eu fiz aqui. Bom, então agora vamos entender os componentes, tá, dessa nossa janela. Em primeiro lugar, aqui está o nosso script, tá, e nós vamos colocar algumas coisas aqui. A gente vai escrever comandos, escrever alguma coisa, texto, código, enfim, o que a gente precisar, certo? Então, vai ser nesse script que nós vamos dar as instruções para o computador. E esse script, ele vai ser sempre lido de cima para baixo, tá? Na mesma ordem que a gente lê, né, um texto. Eu não vou rodar tudo aqui. Bom, vamos rodar, até porque não, né? Então, para rodar código por linha, tá? É Ctrl plus Enter. Então, eu aperto aqui, ele roda esse código e ele passa para baixo, tá? Então, toda vez que eu apertar Ctrl Enter, ele vai rodar a linha que está o cursor e vai passar para a próxima linha. Então, imagina você tem um script bem longo aqui, né? Várias linhas, né? Você começa lá em cima e vai rodando ele linha por linha. Nesse caso, obviamente, não faz nada interessante, tá? São códigos bem simples. O que eu vou chamar a atenção é que, no momento que eu rodei, ó, ele apareceu os objetos aqui no outro lado, tá? Então, a primeira lição com relação ao uso do R é que tudo que você fizer vai ser objeto, absolutamente tudo, tá? Então, por exemplo, esse X aqui, então, é objeto numérico, né? Nesse caso é uma sequência de 1 a 10, vocês podem enxergar aqui até os valores dentro do objeto. O myText vai ser um objeto tipo caractere, e existem vários outros objetos, tá? No decorrer do curso eu vou falando cada um deles à medida que a gente vai usando. Então, a gente tem um script aqui, a gente pode salvar esse script em algum lugar. Vamos botar Save As. Eu vou salvar na minha área de trabalho. Vamos salvar aqui como My First Script. A gente vai voltar para ele logo depois, tá? Depois de repente, no próximo vídeo eu posso falar um pouco mais sobre escrever códigos e alguns formatos, o que a gente tem que fazer, os procedimentos e assim por diante, ok? Então, aqui no editor de script, tá? A grande parte do tempo nós vamos trabalhar aqui. Aqui embaixo, pessoal, tem um console, tá? O que é o console? Essa é a interface com o R. Então, vocês podem notar que quando eu apertei Ctrl Enter, ele mandou essas linhas para o console, tá? Mas ao mesmo tempo eu posso escrever outra coisa aqui, posso escrever x igual a 1, m igual a 1, 2, 3, e assim por diante. Então podem ver que apareceu lá da mesma forma, então o resultado é o mesmo, tá? A diferença é que no script isso aqui fica registrado, então os comandos estão registrados na tela do computador. E aqui, você escreveu uma vez, tá? E você teria que escrever de novo, tá? Como é que eu uso isso, tá? Eu geralmente uso o prompt, essa parte de baixo, simplesmente para testar algum código, tá? Para ver assim, olha, será que esse comando vai funcionar? Será que não vai funcionar? É só para isso que eu uso. Outra coisa que é interessante aqui é o terminal. Essa aqui é uma propriedade nova que o pessoal do RStudio fez. Então, o que ele mostra, tá? Ele mostra um acesso ao command line do seu sistema, tá? Então, isso aqui nesse caso é o eu não tenho certeza se é o DOS, tá? Mas é algo que você tem acesso, então você pode dar um dir aqui, ele vai dar, você pode entrar num coisa aqui, você pode entrar numa pasta, enfim, tá? Isso aqui é o console, e para a grande maioria dos usuários, pessoal, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença, tá? Eu imagino que você tem que ser um usuário mais avançado para usar o terminal, certo? No Linux, nesse caso, vai ser o terminal do Bash, tá? E aí você tem vários comandos que você pode fazer, tem um monte de coisa que você pode fazer. Mas aqui no Windows é simplesmente o nosso DOS. Então, vamos partir aqui para cima. Então agora aqui no environment, tá? Isso aqui é o chamado workspace, você tem as variáveis, né? Os objetos que nós acabamos de criar. Além disso, tem um history. Então isso aqui dá histórico dos comandos, né? Então imagina, você quer saber, qual que é o comando que eu usei há 10 minutos atrás? Aí você vai lá, procura no history,
você vai encontrar. E aqui tem os connections, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é quando você quer uma conexão com uma base de dados. Nesse caso, então eu cliquei ali, ele apareceu os possíveis fontes de dados. Pessoal, não tem nenhuma base de dados aqui instalada, tá? Então não tem como usar. Mas se você tiver uma base de dados, por exemplo, no ODBC, como é que é o nome da base de dados? Esqueci o nome, tá? Me fugiu. Mas de uma base de dados SQL, tá? Então tá num servidor aqui do seu computador, ou tá num servidor na rede que você busca esses dados. Aí você pode usar essa para criar uma conexão, tá? Existem outras maneiras de criar conexão também, mas via o RStudio apertando nesse botãozinho aqui. Bom, então vamos para baixo, pessoal. Aqui, ó, nós temos files, tá? O que é isso aqui? Isso aqui vão ser os arquivos do seu computador, tá? Você pode ter acesso via aqui, é como se fosse um Explorer. O plots vai ser figuras, tá? Então vamos criar uma figura aqui, ó. Um plot. Aqui eu estou dando um comando para criar uma figura. E aqui apareceu a minha figura nesse painel aqui. Pessoal, apesar de existir esse painel, tá, eu não recomendo usá-lo, tá? Existe uma maneira mais intuitiva de criar figura, que eu vou mostrar para vocês agora, que é usando esse comando X11, tá? O que ele faz? Esse comando X11, ele cria uma janela vazia, tá? Que nem está aqui. E depois eu dou o comando dplot e ele vai lançar a figura para essa janela que está vazia aqui. Tá? Por que eu gosto disso? Porque essa janela vazia ela é independente do RStudio, então você pode mexer ela para cima e para baixo, pode fazer o que você quiser, pode colocar uma do lado da outra. Então cada vez que você chamar isso aqui, tá, ele vai criar uma outra janela vazia. Então observe, agora tenho duas, certo? E eu posso redimensionar, eu posso olhar melhor, posso dar um zoom, posso fazer o que eu bem entender, ok? Aqui, pessoal, para redimensionar, teria que redimensionar toda a área de trabalho aqui do RStudio e eu realmente não gosto de fazer isso. Então, vamos apagar essa aqui, clear all plots, sim. Bom, a outra aba é pacotes, então como eu já falei, o R ele tem esse sistema modular, tá? Então você carrega módulos nele para usar. Aqui eu tenho diversos pacotes que eu já uso, tá? Que eu instalei aqui para poder dar esse curso. Então você pode, por exemplo, inclusive carregar um pacote clicando aqui, tá? Ele deu aqui um comando para o prompt, a library, aí o nome do pacote e onde é que está instalado esse pacote. Eu posso também descarregar, tirar da memória, ou tirar um módulo, né? Do R, e eu simplesmente coloco, ele vai usar a função detach, tá? Então ele tirou esse pacote. Então vocês podem ver aqui tem vários pacotes. O que eu vou chamar a atenção é o seguinte, ó, você tem duas famílias de pacote, tem o user library, que são os pacotes que o usuário instalou, né? Então eu tive que dar o comando install.package, o nome do pacote, e tem um pacote também que é pelo sistema, que é aqui, ó, que é o system.library, tá? A maioria desses pacotes já vem instalado quando você instalou o seu R. Aqui na outra aba eu tenho o Help, então eu posso aprender o RStudio olhando Resources, aprender online, tem o CRAN Task Views, tem aqui também o Help do RStudio, tem alguns manuais também, que você pode achar. Então, por exemplo, se vamos procurar, eu quero procurar a função que calcula a média, tá? Então, vou digitar average, aperto Enter. Aqui, ó, demorou, mas ele saiu, ó. Então tá aqui, ó, average, aí tem vários casos de critérios que ele achou average, tá? Acho que não é bem essa função que eu quero, é a função min. Eu digito min, ele achou a função min do pacote base, tá? Então essa função, ela calcula a média de um vetor. Do outro lado, a gente tem o viewer, que é esse aqui. Esse é uma aba, pessoal, que é pouco utilizada, tá? Essa aba, ela serve para a gente mostrar páginas da internet, tá? Então, como eu já falei nos vídeos anteriores, o RStudio pode ser usado também para fazer páginas na internet, apesar de que a gente, nesses vídeos, a gente não vai fazer isso, mas quando a gente fizer a página e pedir para o RStudio renderizar essa página, ele vai mostrar a página aqui para a gente poder acessar, clicar nos botões e assim por diante, tá? Então, é uma forma de a gente fazer um preview, né? Dar uma olhada prévia na página que a gente está criando, ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Esses são os principais botões do RStudio, isso que você é o mínimo que você tem que saber para usar essa ferramenta. O que eu vou deixar, o que eu vou reforçar aqui é o seguinte, tá? O que a gente mais vai usar vai ser isso aqui, tá? Que vai ser o nosso script, vou até salvar ele. Nós vamos usar bastante essa parte do editor, o console de vez em quando, o terminal quase nunca, e aqui o environment,
que vai mostrar os nossos objetos, para a gente poder ver se está dando certo, se o código está saindo como a gente esperava e assim por diante, ok? Bom, então, para esse vídeo é isso, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre formas de trabalhar no R, tá? Particularmente, como é que a gente se organiza para escrever o nosso código e fazer tudo que a gente precisa. Perfeito? Então, até logo e até o próximo vídeo.